dia, boa tarde, boa noite. Eu inicio este encontro da gente dessa maneira porque é um encontro que vai ser disponibilizado de maneira assíncrona. As pessoas vão poder ouvir ou ouvir e assistir pelo vídeo ou ouvir pela rádio universitária em algo, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, né? Então, é com alegria que iniciamos mais um seminário de História da Música Cearense. É o primeiro seminário de História da Música Cearense que estamos realizando. Tivemos aqui conversas com o Dalton Moura, que foi a abertura do nosso encontro, desse seminário. Tivemos o professor João Luiz Studas, que é professor da Federal do Cariri, falando da sua pesquisa, da sua trajetória acadêmica. Trouxemos reflexões a respeito do Humberto Teixeira, do Alberto Nepomuceno. Então, nós estamos aqui construindo o que nós chamamos de história da música cearense. E estamos, então, fazendo uma conexão entre a extensão, através da Rádio Universitária FM 107,9, no nosso projeto de extensão que temos na Rádio Universitária, que se chama Musicultura, e também ligados à pesquisa, através do mestrado profissional em artes, Profartes, da UFC, e o programa de pós-graduação em educação da UFC, onde lá nós temos o eixo ensino de música. Então, nós estamos aqui fazendo essa ligação entre esses três pilares da nossa universidade: ensino, pesquisa e extensão. Ensino com História da Música Cearense na graduação, essa disciplina da graduação do curso de música, extensão através da Rádio Universitária com Musicultura, e pesquisa através do Profartes e do programa de pós-graduação em educação da UFC. E aí os nossos agradecimentos ao Marcos Almeida, na Rádio Universitária, que proporciona a gente gravar esse programa à distância e disponibilizar o nosso Musicultura para os ouvintes da Rádio Universitária, sempre agradecendo a audiência de todos os ouvintes e registrando esse agradecimento ao Marcos Almeida, que nos ajuda nessa montagem do programa. Agradecendo também ao Marcelo Caxan, professor Marcelo Caxan, que é doutorando no programa de pós-graduação em educação. Eu tenho a felicidade de ter essa parceria, sou seu orientador, mas me considero mais um parceiro, e ele também nos ajuda aqui nessa montagem. Sobe para o canal do YouTube, o vídeo que gravamos aqui, ele sobe para o canal do YouTube, na página, né, no canal do Laboratório de Epistemologia da Música. Então, temos essa parceria com o Lemos, né, que é o Laboratório de Epistemologia da Música. E hoje, especialmente, temos aqui a contribuição do mestrado profissional em arte, o Profartes, porque vamos dar continuidade a uma conversa que iniciamos semana passada com a professora Isabela Moreira de Oliveira, que defendeu a sua dissertação no Profartes, que se intitula Música Árabe e Sensibilização Corporal na Escola. Professora Isabela Moreira de Oliveira, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda mais uma vez. Você já começou a apresentar, tivemos já duas partes, né? Tivemos uma primeira parte da apresentação da sua dissertação, uma segunda parte já está disponibilizado no canal do Laboratório de Epistemologia da Música, para quem quiser assistir, especialmente endereçado para os alunos de História da Música Cearense, do curso de música, mas para todos, obviamente para todos. E vamos para essa terceira parte, né? Teve uma coisa que me chamou muitíssima atenção, que eu vou pedir para Isabela mostrar daqui a pouco, que é, de novo, a gente repetir aquele vaqueiro, com o aboio do vaqueiro, com o som de um canto árabe. Mas quero ouvi-la,
Bem-vinda. Obrigada, professor, mais uma vez, pela oportunidade também de estar aqui e de mostrar essa música árabe que eu tanto amo e que tanto faz parte da minha vida já há um tempinho. Que beleza, que maravilha. Bem, e aí, lembra um pouco sobre o que é que nós conversamos, vamos dizer assim, fazer um resumo, né, uma revisão Uhum. do nosso encontro passado, né, da primeira parte e da segunda parte do nosso encontro. O que é que Pronto. você pode Eu falar? comecei apresentando um pouquinho para vocês da minha pesquisa, que envolve a música árabe, um pouquinho do contexto dela, né? E de onde vem essa ligação da música árabe com aqui a região de Fortaleza, por conta que ela tem muita, a nossa cultura, né, tem muito da música árabe, só que às vezes a gente nem sabe, né? Como muitos de nós não tem essa noção da herança, né? Realmente a herança cultural que a gente tem do povo árabe, inclusive não tem o costume de escutar a música árabe, né? E aí você até citou alguns sobrenomes, né, de famílias Isso, descendentes de libaneses, de isso, árabes, né, de uma maneira geral, Sherazade, exatamente. Otoshi, que são os dois que eu estou lembrando Isso. aqui, Tem mas são muitos. vários, né, são vários nomes. Uhum, E exatamente. também aquela gravação, não sei se é fácil de pegar aí, que você É, colocou, que sim. tá no YouTube, que é música árabe e música nordestina, eu acho, né? Que Isso, para mim dos é assim, a alunos. pedra de toque da sua apresentação para nós que estamos interessados em música e música cearense, né? Uhum. É um grande achado ela e ela está disponível faz um tempo. Realmente, quando eu procurei, foi um grande achado, né? E fez todo sentido para como prova, digamos assim, que existe realmente a relação, né? Da, do aboio com o canto do Mauel, que é o canto árabe, que eu mostrei da outra vez, mas está aqui sim. A gente pode ouvir novamente. Você já está com ele aí? Se não Uhum, tiver, eu vou. Já está? Então, já sim. coloca para compartilhar aqui a tela. E Uhum, aí depois a gente, obviamente, vai extrair o áudio para os ouvintes da Rádio Universitária, uhum. para, através do Musicultura, todos possam ouvir. E aí está aqui, vamos ouvir. ¿Qué más? Olha, eu não me canso de ficar impressionado com esse vídeo. Eu não me canso de ficar impressionado com esse áudio, né, com esses áudios. Realmente fica muito claro, né? E a gente vê isso, eu também já tenho dito, né? E é uma pesquisa que eu acho que vale a pena investigar melhor. Nós temos um, um representante da nossa música cearense, né? Que ficou famoso, né? Uhum, Que é o Fagner, ele é filho de libanês, né? uhum, sim. E eu não sei em que medida ele usou isso, a maneira dele cantar, eu não sei em que medida ele usou com consciência, ou se Uhum, simplesmente ele trouxe isso já da sua cultura, a cultura do seu uhum, pai, e já a marca principalmente ali década de 70,
toda a década de 70, até meados da década de 80, isso precisa ser investigado melhor, mas isso é muito marcante. Depois ele diversifica mais com estilos mais sertanejos, ou sertanejos que eu estou falando, sertanejos mais, assim, do Sudeste, né? Isso diminui, não é que some, né? Mas diminui mais. Mas ali na década de 70 e início da década de 80 é muito forte. A voz dele rasgada, metálica, né? Que lembra muito isso. E quando você ouve, então, ele cantando junto com o Luiz Gonzaga, impressionante. Mas, bem, eu sou um pouco empolgado com isso. Vamos à sua pesquisa, que é o que nos interessa. Vamos lá? Então, continuando a sua pesquisa, que foi uma pesquisa que realmente chamou muita atenção, positivamente. Se quiser compartilhar aí a tela, né? Claro que sempre lembrando que para a rádio será lido e estamos lembrando que poderá ser apenas ouvido, né? E não ouvisto. Exatamente. Continuando a segunda parte, vou mencionar aqui um pouquinho sobre a parte teórica que contribuiu para os alunos aprenderem um pouquinho mais sobre a questão da música árabe, com o auxílio dos pedagogos também agora, né, o da música, e no caso também eu trouxe o da dança, né, o bailarino, que eu também sou bailarina, dançarina da música árabe, eu, além de aprender a manejar os instrumentos, eu também tenho esse aprendizado no corpo, né, da música. Que eu acredito que é tão complexo quanto a tocar, né, os instrumentos. Sim. Então, eu trouxe para os alunos um pouquinho do Dalcroze. Dalcroze é um pedagogo musical, Emily Jacques Dalcroze, que desenvolveu um pouco dessa pesquisa sobre reconhecimento e percepção musical, né? Ele aliou a escuta com o movimento do corpo. Então, foi um pedagogo perfeito para essa pesquisa da música árabe, né, que foi voltada para a aprendizagem do ritmo com os alunos. A pedagogia dele, a metodologia dele chama-se rítmica, para ensinar a contar realmente o tempo e entender essas pausas que são semelhantes à função de um metrônomo. Então, os alunos puderam experienciar um pouquinho a questão do processo da educação musical com a emoção também, né? Esse sentimento musical. E aí, também com o método do Dalcroze, foi percebido que podia despertar o corpo para essa música, né? Apesar de que a música árabe ela já desenvolve um pouco mais essa questão do despertar do corpo, e eles puderam traduzir esses sons com movimentos, que é o chamado da escuta ativa, né? Que ela vai propiciar isso. Além disso, eles tiveram também a percepção rítmica relacionada à consciência também muscular, consciência do corpo, que a gente chama também de memória muscular e associada à memória sonora. O ritmo, que ritmo é movimento, e todo movimento envolve o tempo e o espaço, de acordo com o pedagogo Dalcroze. O método é uma possibilidade de percurso. E aí eu posso trazer agora, deixa eu dar uma pausazinha no slide para a gente ver um pouquinho dos instrumentos árabes que eu trouxe. E aí a gente experiencia como que seria, né, essa questão do Dalcroze. Deixa eu só usar aqui. Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês os meus snudges, que são os símbolos de metal. Eles têm muita ligação com as castanholas, que foram os instrumentos que eu apresentei para os alunos, né, para essa percepção rítmica com o método do pedagogo Dalcroze. E, claro, como toda criança, eles já queriam... são símbolos que são presos com elástico nos dedos, eles já foram colocando nos dedos
para poder tocar, né? Então, são Mesmo não pequenos, para sabendo. os ouvintes da Rádio Universitária, são pequenos pratinhos. Isso, Então, são como ela pequenos disse, lembra pratinhos. a castanhola, né? Sendo que são Isso, pratinhos separados e exato. cada um preso em um dedo, um no Isso, polegar. no dedo médio e no polegar, cada pazinho em uma mão. Isso. E Tem um som bem estridente, assim, porque é a marca deles, inclusive, da sonoridade deles, né? Esse som mais marcante, digamos assim, né? Bem representante do mundo árabe, do mundo turco também. Os turcos gostam muito deles, né? Dos snooges. então, vamos lá. Pronto? Tocar um pouquinho para vocês, tá? Vamos ouvir. Então, o Maravilha. sonzinho dele é bem característico. Hoje eu já consigo tocar de maneira bem mais tranquila, mas ele é um instrumento que, dependendo também da qualidade, né, do material, ele provoca sonoridade diferente. Esse é o ritmo mais conhecido do mundo árabe, que é o ritmo, o Masmoud Sahri, que ele é o que a gente conhece, né, como o ballad. Então, ele é bem característico. Existem mais acelerados, existem ritmos mais calmos, né? Cada um dá uma percepção. Por exemplo, esse ritmo, tocar só mais um, que aí ele é um pouco mais rápido, digamos assim. Na verdade, deixa eu tocar um do casamento, que ele é bem tradicional. Tá. Então, esse daqui é um ritmo da marcha do casamento árabe, é o ritmo Zafa. Então, ele é um ritmo bem da procissão lá de casamento árabe. O árabe, ele não comemora só um dia, não. Ele comemora muitos dias a questão do casamento. E é uma festa muito, 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 muito animada. Então, tem todo um ritual de procissão que é tocado esse ritmo, o Zafa. Então, você percebe que são sonoridades bem distintas, né? Inclusive, alguns não são dançados, né? Tão dançados, por exemplo, esse do Zafa, da procissão. Enquanto o primeiro que eu toquei, ele já é um ritmo mais dançado. E para a gente que é dançarina, a gente usa os snooges ao mesmo tempo com o movimento do corpo. Então, é um aprendizado, assim, conjunto. A gente toca o ritmo aqui nas mãos, né? E ao mesmo tempo o nosso quadril, que é o que responde mais, né, na dança árabe, ele executa os movimentos enquanto a gente toca os símbolos, né? Os snooges. Tá. Já tirou, não? Não. E o que você ia tocar antes, que era o mais rápido? Sim, o mais rapidinho. Deixa eu ver lá. Vamos lá. Beleza. Então, tá aí os snooges. Snooges, isso. Ele tem outros nomes, dependendo dos países. Ele também é conhecido na Argentina como sagats. E no mundo da América do Norte, ele é chamado de Zeus, né? Então, ele tem essas variações. Na Argentina, eles também chamam tintinas. Enfim, tem muitos nomes. Ele Interessante. recebe vários nomes, dependendo das regiões, né? Mas o snooges é o mais padronizado, assim, digamos. Tranquilo? Tranquilo. E Então, aí você tem também eu tenho também o derbaque, que ele é como se fosse como se fosse um tambor, né? Uma forma semelhante a um banco, realmente um banquinho, né? Parece um Desses que a banquinho. gente parece um banquinho. Ele é revestido de alumínio
tá? Aqui por dentro, alumínio. E ele tem a pele aqui em cima, sintética, né? No caso do meu é sintético, mas eles são mais conhecidos como pele de animal em cima. Só que pelo trabalho de se ter a afinação, né, com a pele do animal, que às vezes ela requer um aquecimento prévio e tal, já começaram a ser confeccionados esses de pele sintética. Faz um bom tempo e eles são mais acessíveis, né? Os de pele de animal, eles são... Os percussionistas, mesmo daqui, né, brasileiros, cearenses, eles já, muitos tocam, né, utilizam, assim, com uma certa frequência. Não sei se você já prestou atenção. Isso. Eles usam, mas eles não, nem sempre, eu fico sempre procurando. Quando eu vou a um show, professor, eu fico sempre procurando. Será que esse músico usa? Assim, principalmente quando eles têm alguma música africana, por exemplo, eles já usam muito, né? O derbaque na música deles. Inclusive, uma bailarina botou um dia desses, o Chico César, ele usou em uma música dele, ele usou o derbaque, dá para ouvir. Né? Então, são alguns músicos que eles já utilizam nas músicas deles, dá para identificar o derbaque, eu sempre fico procurando. A parte do percussionista, quando ele usa, ele coloca ele em pé. Então, quando a gente toca mais assim, apoiado nos joelhos, né? Porque ele é mais pesado. Então, quando eu consigo prestar atenção, eu escuto assim, porque ele fica toda na parte de quem faz o som da parte percussiva, ele coloca lá em pé e você identifica logo o som do derbaque. Nós temos dois percussionistas aqui que um eu sei que é descendente de árabe, até pelo sobrenome dele, que é o Newton Fiore Chewen. Ele é um percussionista e eu já ouvi tocando derbaque, né? E ele é realmente, pelo sobrenome dele, Fiore Chewen. Fiore eu acho que é italiano, na verdade, mas Chewen é árabe. E é um cara que já tocou com muita gente aqui, já tocou com o Fagner, com a Dinarda, é um dos nossos melhores percussionistas. E tem um outro percussionista, também bem conhecido na atualidade, que é o Otto Júnior. Né? O Otto também toca derbaque. Então, fica aí a dica para você conhecer também. Quem quiser também, né, conhecer e ouvir. São dois percussionistas maravilhosos. Mas vamos ouvir você com o derbaque, pode ser? Né? Lembrando que eu não sou profissional, tá? Eu sou aprendiz de derbaque. Dança e dançarina, mas que está fazendo essa generosidade de trazer um pouquinho dessa sonoridade. Os snoods eu tenho até um aprendizado razoável. Eu cheguei a aprender 30 ritmos. Existem muitos ritmos para serem tocados, né? Então, eu tive a oportunidade de aprender com a professora Juliana Jaradi, que ela teve o estudo na Argentina. As meninas da Argentina estudam muito música árabe. As meninas daqui estão começando, assim, né? A gente sempre tenta iniciar com as alunas para elas terem esse aprendizado da música. Então, eu aprendi um pouquinho com ela. Tá, a gente está já, por incrível que pareça, já chegando ao final da primeira meia hora. Não sei se você marcou aí, mas pela minha marcação, você chegou a marcar? Aí o tempo? Não, né? Eu confesso que não, né? Quando eu falo... Não tem problema, eu estou marcando. Então, eu vou só pedir para você nos mostrar a sonoridade do derbaque e em seguida a gente vai para o intervalo. Tá certo. Vamos lá. Está aqui um pouquinho forte. Tacatatum, tacatá, tacatum, tacatatum, tacatá, tacatum. Isso, né? Tem que... Tacatatum, tacatá, O dum é o grave e o tacatá, digamos assim, seriam os agudinhos dele. Inclusive, a Isabela utilizou esses sons, né? Esses sons para o nome dos seus... Nomear os capítulos. Né? Capítulos tem o Dum-Tac, né? Tem o Dum-Dum-Tacatá, tem o Tacatá-Dum, tem o K-Tac-Tum,
tac, dum, tac. Isso. Muito legal, muito legal. Vale a pena conhecer essa pesquisa. Desde já agradeço a você. Isabela, estamos só ainda na primeira parte desse programa, que, na verdade, já é a terceira, porque a gente já teve uma primeira e uma segunda, mas, para o programa de hoje, na Rádio Universitária, é a nossa primeira parte. Então, lembrando que nós estamos aqui conversando com a professora Isabela Moreira de Oliveira, apresentando as suas pesquisas, o seu interesse pela música árabe e, mais especificamente, a sua dissertação, que foi defendida pelo mestrado profissional em artes, Profarte, sob a orientação do professor Marco Túlio, e essa pesquisa se intitulou Música Árabe e Sensibilização Corporal na Escola. Então, para os ouvintes da Rádio Universitária, a gente vai para um breve intervalo, não sem antes agradecer ao Marcos Almeida, que sempre nos dá apoio, e também para os alunos de História da Música Cearense, né, na graduação. Tem aqui mais essa contribuição da professora Isabela, para a gente pensar a influência do mundo árabe, da cultura árabe, da música árabe no Ceará, que, como a gente está vendo, é muito forte, é importante, e é preciso que a gente conheça melhor, para a gente se conhecer melhor como cearense, para a gente se conhecer melhor como brasileiros, conhecer melhor a nossa cultura, e para isso a gente vai lá nas origens mesmo dessas matrizes, né? Normalmente a gente fala da matriz lusófona, falamos, por exemplo, dessa matriz árabe, que no nosso caso, como a Isabela vem demonstrando, é muito forte, né? Isso nos interessa na história da música cearense, que é uma disciplina do curso de música na graduação aqui da UFC. E estamos, então, fazendo esse diálogo entre ensino, pesquisa e extensão. A gente vai para um breve intervalo e volta com mais reflexões e ressonâncias musicais com a Isabela Moreira. É só um instante. Estamos de volta com Musicultura pela sua Rádio Universitária FM 107,9, Musicultura, Reflexões e Ressonâncias Musicais. Este programa é também um programa que vai ser disponibilizado pelo YouTube, através do Laboratório de Epistemologia da Música, o nosso canal, e também será disponibilizado como conteúdo da disciplina de História da Música Cearense na graduação. Logo, estamos aqui trabalhando com os 3 pilares da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, na graduação, a disciplina de História da Música Cearense, pesquisa, mestrado profissional em artes e programa de pós-graduação em educação, e extensão, musicultura aqui pela nossa Rádio Universitária FM 107,9. Agradecendo a sua audiência, agradecendo ao Marcos Almeida, que sempre nos ajuda com a montagem do programa, que estamos fazendo à distância. Já passamos do pico da pandemia, né? Se Deus quiser, passamos mesmo e não voltará mais, mas isso depende de nós. Precisamos manter a distância, precisamos manter os cuidados, né? Para que a gente se mantenha livre do coronavírus, o mais possível livre, até a chegada de uma vacina. Enquanto não tiver vacina, precisamos manter os cuidados necessários. E vamos dar continuidade, então, aqui à segunda parte do programa de hoje, né? Que, na verdade, é uma quarta parte, porque a gente teve um primeiro programa com a primeira e segunda parte, e agora temos esse segundo programa, dando continuidade ao que a gente já vem conversando com a Isabela, nossa convidada Isabela, professora Isabela Moreira de Oliveira, apresentando a sua dissertação que se intitula Música Árabe e Sensibilização Corporal na Escola. Para nossa alegria, estamos também aqui no nosso home office, com a presença do professor Vanderlei Freitas, que também fez a sua... fez a sua defesa recente também,
Olha aqui. 200 e não sei quantas páginas, não, 150, 170 páginas. O uso de jogos musicais no processo de musicalização de crianças da educação infantil por professores não especialistas em música. Olha aí, Isabela, você vai gostar, você precisa ler essa dissertação que o Vanderlei defendeu no programa de pós-graduação em educação aqui da UFC. Então, estamos aqui com dois mestres, uma mestra e um mestre, e hoje vamos, então, dar continuidade aqui a essa conversa com a Isabela e a presença da música árabe, né? A música árabe é muito, né, repito, né, tem uma presença muito forte na nossa cultura cearense, só que nem sempre é lembrada, né? A gente fala da matriz lusófona, fala da matriz africana, fala da matriz indígena, né? Mas não fala, nem sempre lembra dessa matriz árabe, que tem também um pé na África, tudo bem, mas, na verdade, é uma cultura à parte, assim, porque ela tem um pé na África, na Ásia e na Europa, né? Então, na verdade, ela circula 3 continentes, né? Ela está presente em 3 continentes ali na interseção da Euroásia e África, né? É isso, Isabela? Eu estou falando alguma bobagem? Nos ajude. Isso, é porque é o mais conhecido do mundo árabe, né, que a gente ouve falar, inclusive também em relação à dança, é o Egito, né, assim, é realmente o território africano. Então, e inclusive o que se tem de produção artística mais conhecida aqui, para a gente que já, né, tem uma certa vivência nesse tipo de música, são apreciadas muitas músicas produzidas no Egito, que chegam para a gente de maneira mais fácil, e a música libanesa, né? Foram algumas das primeiras que eu tenho ouvido, lembro de ter ouvido com o advento da novela O Clone, né? Quando começou essa vinda mais forte, né? E popularizou-se a música e a dança árabe aqui em Fortaleza e no Brasil inteiro. Foi dessa maneira, com essas músicas de caráter do Egito e do Líbano, então, e que elas têm também a gente pode falar que elas têm o dialeto é diferente, um pouquinho diferente, né? Dos estilos que são falados mesmo, então logo o canto delas também são um pouquinho diferentes. Então são as músicas mais conhecidas, são as músicas dos cantores egípcios e dos cantores libaneses. Hoje em dia já tem uma quantidade maior de produção que dá para se conhecer. Os turcos também têm uma outra, um outro sotaque, né? Uma outra linguagem que eles falam, mas são todos pertencentes ao mundo árabe. Algo que você não tratou na sua pesquisa, mas que só para me veio aqui a vontade de saber, de perguntar, em relação à religiosidade. Uhum. Né? Fala um pouco aí da religião, ou das religiões mais presentes no mundo árabe. Uhum. A questão das músicas, aqui também está presente nas músicas, né? Elas têm o cunho religioso muçulmano, né? Elas são semelhantes às nossas rezas inclusive aqui em Fortaleza elas têm a igreja de cunho ortodoxo, né? Que elas têm essa raiz árabe, inclusive na pesquisa, né? A gente adentrando bem na minha pesquisa, eu cheguei a ter acesso a esses materiais de uma reportagem da TV Assembleia, que eles fizeram toda uma imersão nos resquícios árabes aqui em Fortaleza. Então, essa igreja ortodoxa que existe, ela antigamente era com essa questão da prática ligada à religião, sim, e era no tempo que os líbanos chegaram, né, aqui em Fortaleza, eles tinham muito forte essa questão das missas que o padre ficava de costas, né, não sei se todo mundo conhece, ficava de costas e ficava realmente realizando ela de costas para as pessoas e tudo então esse mundo ortodoxo também existe. Todo mundo acha que é só os muçulmanos, mas lá
eles têm uma diversidade grande até de religião. É uma igreja que é ali no bairro Meireles, é isso? É isso, exatamente. Perto ali da Tiburcio Cavalcante com Dom Luiz. Isso. Por ali, Ela né? ela é um pouquinho diferente, inclusive, né, na reportagem, quando eu assisti, eles mencionam que ela tinha esse caráter, até hoje é mantido um tipo de, eu não sei como que fala, se é reza, né, assim, um pouquinho diferente da tradicional, né? A liturgia é diferente, né? Exatamente. A sequência, a ritualística é diferente. Exatamente. Mas aí você está falando, de qualquer maneira, de uma igreja cristã, né? Isso. Mas o mais presente lá são as mesquitas, é isso? Isso, no mundo árabe, sim. Inclusive, elas são muito ricas artisticamente, né, no material que elas são feitas e tudo. E tem as maneiras de ocupação que só podem entrar pessoas, inclusive os turistas, tem que cobrir a cabeça, né, porque em forma de o ritual deles de entrada. E também tem eu tive a alegria de visitar a Turquia, entrei em algumas mesquitas, e principalmente as mulheres, né? As mulheres elas precisam. Então, as cobrir brasileiras, elas tinham que arrumar, se não tivesse nenhum pano, tinha que arrumar um pano e isso. cobrir ali a cabeça, pelo menos a cabeça, né? O ideal seria cobrir a cabeça e uma parte do rosto, né? A parte aqui da boca e do nariz. Mas, enfim. Mas E também interessante, né? tem os Entender a professores. diversidade que existe no mundo de crenças religiosas que são muito importantes, muito ricas, culturalmente muito ricas, e, bem, da minha concepção, espiritualmente também muito ricas, também levam a Deus, né? O Deus que Sim. nós, digamos assim, ocidentais acreditamos. Não existe apenas um caminho, se não for por esse caminho, pronto, se lascou, né? Existem possibilidades, né? Importantes, ricas, interessantes, de cultivar a espiritualidade. Mas, bem, mas aí estamos no plano da crença. Quero falar ainda Isso. de mais uma coisa antes da gente voltar para a sua dissertação, que é o seu livro, né? Você é professora de dança com sua irmã, a Isabela tem uma irmã gêmea, univitalina, né? Assim, idêntica. Se eu não sei se, não, inclusive eu não tenho certeza se eu estou conversando aqui mesmo com a Isabela ou com a irmã dela, Carol, né? Isso. Já pode estar conversando com a Carol Carol, e achar que, sem saber se é a Isabela ou se é a Carol. E, e vocês escreveram um livro, né? Vocês são professores de dança, né, árabe, e fala um pouco aí desse livro. Pronto, o nosso livro chama Dança, História e Memória, A Dança do Ventre em Fortaleza, é de produção independente e foi fruto das nossas vivências na dança do ventre, né? E do nosso trabalho de graduação em dança, porque a gente é formada pela Universidade Federal do Ceará, em dança, a gente fez parte da primeira turma, então a gente quis ousar, né, e deixar como contribuição artística para o mundo da dança, né, mundo acadêmico e fora do mundo acadêmico também, esse presente para as bailarinas e estudantes, professoras, e é contado a perspectiva dessa dança do ventre em Fortaleza a partir do ano de 98, que é o ano mais significativo, que foi o ano da vinda de uma das professoras que, digamos, popularizou mais a dança, né? A dança do ventre já existia um pouquinho antes, mas, assim, um registro mais evidente, digamos assim, foi a partir dessa professora, que foi a Sofia Fadi. Então, ele é contado a partir da perspectiva dela e das meninas que já estavam estudando, as professoras e estudantes que já estavam, as 3 professoras, né, que já estavam atuantes aqui. Né? No caso, que quando a gente estava começando, já tinha a gente trilhando esse caminho. Então, tem a perspectiva da dança do ventre no Brasil e em Fortaleza, e também, claro, conta dos trajes que a gente usa, da música, tem toda essa perspectiva. Dança, História e Memória, A Dança do Ventre em Fortaleza, de Carol e Isa Moreira. Muito Exatamente. bem. Vanderlei, você percebe alguma coisa da influência da música árabe na nossa música, da cultura, na nossa cultura
cearense, já que você está aqui, se aproxima que o microfone é bem aqui. Bom, a nossa música ela é muito heterogênea, né? Ela contém nesgos de várias culturas, né? Então, com certeza, não vou saber apontar de forma assim direta, mas com certeza tem, né? Nós somos uma cultura heterogênea, a nossa música ela tem resquícios de muitas culturas, né? Inclusive, acho essa conversa interessante para ir despertar uma reflexão e despertar também uma atenção sobre isso, né? Do ponto de vista da música mesmo, né? Encontrar aqui na nossa música cearense quais são as influências, né? É um assunto a se pesquisar, a se abrir os ouvidos, né? E os olhos. É o doutorado da Isabela, eu já estou... Já encaminhou, né? Já encaminhei esse... É claro que ela vai ter que passar na seleção, né? Tem vaga garantida, mas a ideia, né? Eu estou aí cativando a Isabela para que ela possa dar essa contribuição para a nossa música. Bem, nós falamos, Vanderlei, do Fagner, né? Que é filho de libanês, e aquela voz dele, né? Ah, meu coração! Então, ele tem mesmo, né? Ele tem, isso é orgânico, né? É marcante, né? Na interpretação dele. Aí eu pergunto para a Isabela e para você também se vocês percebem alguma coisa disso também em outros artistas. E Vanderlei, se você concorda que na música do Fagner possa ter... Esse melisma da voz é indiscutível, é a característica dele. Mas, inclusive, você perguntou e eu falo da sua família. Né? Você, quando canta, até que eu falei uma vez isso para ti, você tem esse melisma também. Lembra do último ensaio que a gente fez? Eu falei, não faz esse melisma aí. Aí, rapaz, é inerente. Quando eu canto, sai. Aí eu volto à pergunta. Tem alguma origem na tua família? Provavelmente, porque essa influência do mundo árabe vem pela Península Ibérica, né? Os árabes ocuparam durante 900 anos, é isso, Isabela? Durante 900 anos a Península Ibérica. Eles ocuparam ali Portugal, que hoje, né, nós chamamos de Portugal e Espanha. Eles saíram, o último lugar que eles saíram foi de Granada, em 1500 e alguma coisa, 1540. Ou seja, quando o Brasil foi descoberto, né, quando as Américas foram descobertas, eles ainda estavam lá. Então, veja como é forte a presença da cultura árabe ali na Península Ibérica e como não tem como não ter chegado aqui. Né? Então, muitos dos nossos ancestrais, né, vem por ali. Então, não só sou eu, não. Assim, eu olho para a fisionomia do meu pai, do Roger Rogério, para mim é muito claro. Assim, ele tem traços mouros, assim, bem fortes, né, e o jeito dele cantar. Inclusive, o Fagner, uma vez, me falou que ele ainda muito novo, e o Roger já com alguma estrada, né, e é mais velho que ele foi uma referência para o canto dele. O canto do Roger foi a primeira referência para o canto do Fagner, né? Então, estamos todo mundo junto e misturado, né? Como se diz. E a Isabela, como você descobriu a dança árabe? Como foi? Ótimo. Como foi que chegou na tua vida? Como foi que tu descobriu? Sim, foi, digamos assim, por um acaso, não sou descendente de árabe, todo mundo pergunta para mim e para minha irmã, vocês são descendentes de árabes? Não somos. Assim, até então, comprovado, como o professor falou aí, professor Pedro, pode ser que, de repente, né, meu tatarapo seja, porque tem um traço na minha família muito grande, a questão desse nariz e tal, né, que o pessoal fala, o árabe tem um nariz, assim, um pouco maior e tal. O meu bisavô tinha materno, né? E no caso, pode ser que de repente sim, mas assim, comprovadamente ninguém sabe, né? Até pelo meu sobrenome não são árabes, são mais de origem portuguesa, né? Então a dança árabe chegou como qualquer adolescente, quando comecei adolescente, que queria fazer uma atividade física, digamos assim, e não gostava, nunca gostei do balé clássico. Não admiro muito quem dança, mas assim achava um pouco estranho a dança e não queria. Então, na época que surgiu o Clone, todas as academias mesmo tinham aula de dança árabe aqui em Fortaleza. Então, eu fiquei,
A minha irmã começou, vamos, Isa, por favor, e tal. E eu, não, vou só assistir, né? Aí comecei, e aos poucos ela que me puxou, assim, para ir, então, ela que foi responsável por essa mudança. E aos poucos a gente foi vendo que a dança começou a dominar a nossa vida, né? Pelo ponto que a gente começou a querer ensinar a dança. E logo, mais recente agora, faz mais ou menos uns 6 anos, a gente começou a adentrar o mundo da música, né? Aprendendo a tocar percussão, que é a nossa maior paixão nessa música árabe, né? Que é os instrumentos percussivos. Isa, pode colocar aí uma música para a gente ouvir? Podemos. Uma música, lembrando que esse programa ele está atendendo a 3 públicos, né? Está atendendo ao público da Rádio Universitária, através do Musicultura, esse projeto de extensão que nós temos na nossa querida Rádio Universitária. Está atendendo também a disciplina de História da Música Cearense na graduação e tem esse vínculo, então, com a pós-graduação, né? No caso aqui, a pesquisa da Isa, da Isabela Moreira, Acima disso também. que foi defendida, foi desenvolvida e defendida no mestrado profissional em artes, o Profartes. Vamos ouvir. Eu uso o Isa mais como artístico, né? Para não ficar o Isabela tão grande, então o Isa é artístico, pode chamar dos dois. Então vamos ouvir. Eu trouxe para vocês ouvirem um pouquinho da participação do músico Bernardo Bittencourt, que é um músico lá de Brasília, que ele é laudista, e do percussionista aqui cearense, o Bruno Braga, numa noite que a gente realizou no nosso espaço de dança, que eles puderam trazer um pouquinho dessa vivência ao vivo para as bailarinas daqui dançarem, né? E terem eles como participação de música ao vivo. Vamos ouvir.
Que maravilha, hein? Que maravilha, que coisa bonita de se ver. Isa, vamos para a sua um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais na sua pesquisa, que a gente se empolga aqui nas conversas e acaba. Já falta só um pedacinho para a gente finalizar, que é a última parte, que eu vou mencionar agora sobre o bailarino que eu utilizei, né? Como eu sou formada em dança também, ele não poderia deixar de aparecer a parte corporal, né? Então, o Rudolf Laban é um pesquisador, é um professor, né, que desenvolveu a metodologia da teoria do movimento, que eu utilizei também na minha pesquisa, e o movimento sendo composto, ele, conforme Laban, por fatores, né, que seriam o peso, o tempo, a fluência e o espaço. Ele também configurou a eukinética, que seria as qualidades do movimento, e a corêutica, que é a organização do espaço. Ele dividiu os níveis e planos espaciais, os níveis pensados em nível alto, em nível médio, em nível baixo, e os planos espaciais, que seriam correspondentes ao plano da porta, pensando realmente na figura da porta, da mesa e da roda, para configurar esse espaço. E ele foi utilizado também para desenvolver a metodologia dele, da teoria do movimento, como expressividade corporal para auxiliar nessa descoberta musical. E a gente utilizou também a percussão, né? E o Laban costumava fazer essas pesquisas investigatórias com o piano, com a voz, essas pesquisas de movimento. Então, os fatores de movimento, o tempo e o espaço foram os quais eu utilizei para realizar essa pesquisa rítmica com os alunos, tá? E aí, para finalizar, usei no meu trabalho a professora Márcia Dib, é uma professora estudiosa da música árabe aqui do Brasil. Ela tem o seu trabalho sobre a música e a dança na Síria. Ela é mestre também em música árabe. E o professor Emily Jacques Dalcroze, que eu falei sobre a pedagogia musical, e o Rudolf Laban sobre essa pedagogia do corpo, né, no estudo do ritmo. Tá? Essa parte da metodologia, eu acho que não mencionar rapidamente, né? Só que eu já tinha falado bem no início, eu fiz com a turma de 6º ano, desenvolvi com os alunos da escola, e para finalizar, só que essa pesquisa ela abriu realmente essa necessidade de expandir cada vez mais essa cultura árabe com os povos em relação à constituição do povo cearense, né? Essas contribuições culturais que tem a dança e a música. E, se Deus permitir, eu vou continuar pesquisando e divulgando a música do mundo árabe por aí afora. Olha, eu lhe garanto que Deus já permitiu, agora só depende de você. Se Deus permitir, ainda deve ver mais de tudo, que assim, para as minhas alunas, elas não escapam, não, de aprender um pouquinho sobre. Isabela, olha, eu só tenho a lhe agradecer, sabe? Sua pesquisa, né? Repetindo aqui, música árabe, sensibilização corporal na escola, que foi defendida aqui pelo mestrado profissional em artes. É uma contribuição riquíssima, importantíssima para a nossa área de educação musical, para a nossa área da arte, né? Da dança. Nós temos que pensar sempre sobre a arte na escola, como diversificar, como tornar a escola um espaço mais interessante, né? Toda a nossa reverência a disciplinas como uma disciplina, por exemplo, como matemática, que é muito importante, mas às vezes tem um conteúdo muito extenso que toma lugar de outros conteúdos tão importantes como o conteúdo arte, que ainda tem o número de horas aula na escola para arte ainda é muito pequeno, assim, é irrisório quase, né? Assim, é para fazer de conta, né? Então, que bom que existem pessoas assim como você, apaixonadas pelo que fazem, que se entrega de corpo e alma, né? Posso falar a mesma coisa do Vanderlei, que está aqui, não dá para ver aqui na câmera, mas está bem aqui, pronto, apareceu, né? São pessoas que se dedicam mesmo, né, de corpo e alma à arte, né? E, no caso de vocês, a arte na escola, preocupados com a formação humana
das crianças, dos jovens da nossa cidade. Então, parabéns, te agradeço muitíssimo por compartilhar essa sua pesquisa conosco e trazer essa contribuição inestimável para a nossa área de conhecimento, tá? Muito obrigada também. E aí, claro, você agora virou sócia, né? Então, sempre que eu precisar, eu vou lhe chamar, seja para a Rádio Universitária, seja para o âmbito da pesquisa, né? Repito, leve essa pesquisa adiante, seja aqui no nosso programa, seja em outro programa, seja em São Paulo, seja na Europa, seja onde for, mas continue pesquisando. Você já sabe do nosso interesse nesse tema, mas, enfim, existem muitos lugares para se desenvolver pesquisa. Aqui é um desses lugares, né? Você já fez no mestrado profissional em artes, tem também no programa de pós-graduação em educação, e eu acho que é uma contribuição importante, tá bom? Parabéns mais uma vez, grato, Vanderlei, pela presença, pela contribuição, e a gente marca encontro para mais um Musicultura, Reflexões e Ressonâncias Musicais, com mais temas de interesse dessa área de conhecimento, que é a música e a cultura de maneira mais ampla. Um abraço a todos e até a próxima. Sempre agradecer, mais uma vez, registrar o meu agradecimento ao Marcelo Caqueza, que é doutorando no programa de pós-graduação em educação e que tem toda uma dedicação a esse programa. Ele baixa esse vídeo do Drive, edita, coloca no canal do Laboratório de Epistemologia da Música, extrai os áudios, manda para a Rádio Universitária para se transformar num programa de rádio. Então, uma contribuição também inestimável do meu amigo, pesquisador, professor Marcelo Caqueza. Um abraço a todos e até a próxima.